Show das Princesas encanta e leva alegria e magia ao Teatro Zanzalá. Revista Raízes e Rotas destaca pontos turísticos e culturais aqui de Cubatão. Atletas de futsal da nossa cidade ficam em quarto lugar em competição realizada no interior paulista. Nós também vamos juntos conferir como foi a reunião da Comissão de Vereadores sobre excesso de fios nos postes da cidade e também ter as novidades nas telonas para o final de semana e também a previsão do tempo. 19 de dezembro, penúltima sexta do ano. Para a gente bem informado, curtir nosso sábado e domingo, fique por aqui. A segunda edição do Últimas Notícias está no ar. Olá, uma ótima noite para você que está com a gente aqui na TV Câmara Cubatão nesta sexta-feira, acompanhando a segunda edição do Últimas Notícias. O Teatro Zanzalá recebeu o Show das Princesas. O espetáculo encantou todos que acompanharam a apresentação. Foi como se a magia estivesse no local. O espetáculo Show das Princesas encantou famílias e crianças no Parque Anilinas de Cubatão. Integrando a programação Natal Luz Esperança 2025, com 3 sessões esgotadas. A atração foi um dos momentos mais aguardados do ano, reunindo música, emoção e magia. A diretora artística Vanessa Toledo destacou o sucesso do espetáculo e a expectativa do público em relação ao seu personagem, um dos mais esperados da temporada. É um espetáculo lindo que as crianças vêm para acompanhar as princesas e aí nesse meio tem uma vilã, que é a Malévola, que eu tenho o prazer e a honra de interpretar pelo 3º ano consecutivo, além de fazer a direção do espetáculo, né? É um espetáculo lindo, que já é sucesso. A gente está aqui nos bastidores, né? Vocês podem ver que tem muita produção, tem trocas de figurinos e a gente está muito feliz com o 3º ano de sucesso, casa cheia. O que repercutiu nessa cidade falando desse espetáculo, hein? É verdade, pra gente como artista não tem coisa melhor, né, do que saber que o público tá aí, que eles querem acompanhar. Mães e crianças estavam na maior expectativa para acompanhar todo o show de magia. Ela tá super ansiosa porque a professora dela de dança, de balé, é uma das integrantes da companhia, então a gente está super ansiosa, expectativa de ver esse espetáculo, que eu tenho certeza que é lindo, né? Para criança traz sempre emoção, né? O espetáculo integra a programação gratuita promovida pela Prefeitura Municipal de Cubatão, que transformou o Parque Anilinas em um verdadeiro polo de cultura. Doutora Andréa Castro relata sobre o maravilhoso espetáculo que contagiou a todos. E o coreógrafo Zeca Rodrigues também fala sobre a reestreia do Show das Princesas, um universo que faz parte da vida de todas as pessoas. Maravilhoso, um espetáculo incrível, lindo, com todas as princesas, com as princesas no palco e as crianças princesas na plateia. Até nevou em Cubatão, né, gente? A Frozen veio, a Elsa veio e fez nevar aqui hoje no nosso teatro. É fantástico, é a magia do Natal acontecendo. É uma reestreia, né? Porque é sempre uma emoção nova, né? E aqui no Teatro Zanzalá é a primeira vez. É a primeira vez num ambiente fechado. Então a gente está muito emocionado, está muito feliz. Foi maravilhoso, a recepção das pessoas é incrível, né? As pessoas se identificam com as histórias das princesas, né? É um universo que faz parte, né, da história de todo mundo. Todo mundo em algum momento viveu essas experiências dessas princesas junto com elas, né? Em algum momento da vida. Então é maravilhoso, só tenho a agradecer a esse público, ao prefeito César por nos permitir estar aqui, ao nosso secretário Omar, a todo mundo que colaborou com a realização do evento. Sexta-feira já é um dia excelente. Agora com a segunda parcela, 13º, ela fica perfeita. E cerca de 95 milhões de trabalhadores receberam o benefício.
Hoje é o último dia para que as empresas paguem a segunda parcela do 13º a cerca de 95.300.000 trabalhadores. De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, o benefício injetará mais de 369 bilhões na economia deste ano. Em média, somando as duas parcelas, cada trabalhador receberá R$ 3.512. Tem direito ao 13º aqueles que trabalharam por pelo menos 15 dias e trabalhadores afastados por doença ou acidente e que estão em licença maternidade. Ele será pago de forma integral para aqueles que trabalharam por pelo menos um ano na mesma empresa e quem trabalhou menos tempo receberá proporcionalmente. A cada 15 dias trabalhados no mês, o empregado tem direito a 1/12 do salário total. O excesso de fios em postes aqui na nossa cidade são alvo de uma comissão de vereadores aqui na Câmara Municipal. Empresas prestadoras de serviço aqui em Cubatão participaram da reunião da comissão. Presidida pelo vereador Carioca, a SEV, Comissão Especial de Vereadores, se reuniu mais uma vez na sala de reunião da Câmara Municipal. A finalidade do encontro é buscar soluções técnicas e institucionais com foco principal na segurança pública, na organização urbana, devido a vários fios estarem soltos nos postes da cidade de Cubatão. A ideia é a regularização e, para isso, é preciso a união das empresas que prestam serviços na cidade e várias delas compareceram nesta reunião, assim como membros das secretarias de manutenção e serviços públicos, de finanças e ciências, inovação e tecnologia da Prefeitura. A CMT, Companhia Municipal de Trânsito, também se fez presente. O vereador Topete é o relator da comissão, indicou vários caminhos para regularizar a situação. E para o presidente da SEV, o vereador Carioca, essas reuniões, com uma participação de todos, é o melhor caminho. O início dessa SEV era a regulamentação e também a questão da poluição visual da cidade. E caminhando pela cidade, nós identificamos que muitos fios estavam muito baixos e isso estava causando um problema muito grave no que se refere à segurança dos moradores da nossa cidade. E aí, imediatamente, nós pegamos esse critério como emergencial e as empresas entenderam. E tem tido uma participação muito grande. Criamos um grupo de WhatsApp, onde nesse WhatsApp é colocado as fotos desses lugares que estão em risco para que essas empresas possam lá identificar e arrumar, e elas têm feito a parte delas. Hoje ficamos muito contentes, tivemos aqui uma comissão especial de vereadores cheio, com os empresários aqui, com o dono das empresas, tivemos aqui a Prefeitura representada também com a Secretaria de Finanças, Secretaria de Manutenção e Ciências e Tecnologia. Então é um conjunto de pessoas que está se organizando para que nós possamos definitivamente colocar essas fiações nos seus devidos lugares e acabar com essa coisa feia, porque é feio, e também perigosa que o nosso município tem passado. Nós temos vários relatos de pessoas que passaram por algumas situações que se acidentaram e que a gente vai dar um basta nisso aí. A Comissão Especial de Vereadores vai atuar firme nisso, aproveitar e dizer que o prefeito César da Silva Nascimento também está preocupado com esta causa e tem nos apoiado com o Poder Executivo para que nós possamos o mais rápido possível solucionar. Em breve teremos um grande mutirão, com a presença da CPFL e de todas as empresas associadas à CPFL e à Prefeitura, para que nós possamos fazer mutirões no bairro para a gente definitivamente acabar com esse problema. Aliás, a CPFL foi convocada e o senhor disse que ela justificou o porquê não veio. Justificou, ela esteve na última reunião, como consta em ata. Nesta reunião, eles estão em São Paulo, devido ao grande apagão que teve em São Paulo. O governo federal, através da Anatel, convocou todas as empresas, Light do Rio de Janeiro, CPFL de São Paulo, Empresa do Rio Grande do Sul, Telemig de Minas Gerais, todas elas estão em São Paulo, num grande mutirão para restaurar tudo o que aconteceu em São Paulo, a falta de energia, o transtorno que foi. Por isso o Zé Ricardo não está aqui hoje, mas ele se pronunciou no grupo, ele se justificou e disse que está conosco nessa luta, que na próxima reunião ele estará aqui com certeza. Um novo encontro com essas empresas, as pessoas ligadas à Prefeitura e à própria CPFL o mais rápido possível? Segunda quinzena de janeiro. Teremos agora um período de final de ano e um período de recesso, mas na segunda quinzena de janeiro já estaremos aqui nos reunindo novamente, porque essa é uma situação que ela não pode esperar. Tem que ser realizada e concretizada o mais rápido possível.
A Avenida Martins Fontes, na Vila Nova, em frente ao Peruzzi, e a Avenida Washington Luiz, entre a Rua Sergipe e a Avenida Martins Fontes, ficaram interditadas parcialmente para que a Sabesp possa realizar obras no local. A previsão é de que os serviços sejam realizados até o dia 25 de dezembro. A Companhia Municipal de Trânsito da nossa cidade reforça a orientação para que os motoristas evitem o local, principalmente nos horários de pico. A rota alternativa para chegar na Anchieta, segundo a CMT, é utilizar as rotas alternativas, como o Anel Viário ou a Marginal Johnny Casqueiro, pela Avenida Tancredo Neves. E agora a nossa cidade tem uma revista que traz os seus pontos turísticos e culturais. A Raízes e Rotas traz os patrimônios históricos e que representam a cultura cubatense. Ela foi lançada no Parque Estadual Caminhos do Mar e une as riquezas da cidade, fazendo com quem lê tenha uma experiência imersiva na cidade, conhecendo a Rainha das Serras por meio do texto. A tiragem inicial foi de 2.000 exemplares, com a sua distribuição sendo gratuita. A previsão é de que a revista também fique disponível no site da cidade. E agora nós vamos falar da previsão do tempo, porque a nossa sexta-feira foi um dia nublado, com as nuvens compondo o cenário neste dia. Os termômetros ficaram na casa dos 26 graus e mesmo assim o dia ainda não ficou tão fresco, ficou um pouquinho abafado. Mas a pergunta que a gente faz toda sexta é: como é que será que fica o tempo no final de semana? É o que a Cris Castanheira vai contar pra gente agora. O sábado começa com sol entre nuvens e o céu permanece assim ao longo do dia. À noite, a previsão de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 20 e 26 graus. Os ventos são moderados e a umidade do ar fica entre 77% e 100%. No domingo, o sol aparece pela manhã. À tarde, o céu fica mais nublado, mas não há previsão de chuva. As temperaturas sobem um pouco, variando entre 20 e 28 graus. Os ventos são leves e a umidade oscila entre 72% e 99%. Na segunda-feira, o tempo segue firme. O dia começa com sol e as nuvens aparecem ao longo do dia, mas sem previsão de chuva. Os termômetros marcam entre 20 e 29 graus. Os ventos são fracos e a umidade do ar varia entre 70% e 95%. No próximo bloco, Cubatão já está preparada para o Natal com diversos pontos da cidade iluminados. E no esporte, nós vamos ver que a equipe de futsal da cidade ficou em quarto lugar em uma competição realizada em Serrana. Você que está nos assistindo, além do 48.2, nós também estamos nas redes sociais, Facebook, YouTube e também no Instagram. Por lá você pode rever as nossas reportagens, ver a nossa programação ao vivo, acompanhar o seu N1 e o N2. Enquanto você está no Instagram, enquanto você rola o seu feed, você pode ver as nossas reportagens e o que acontece no Parlamento e também na Rainha das Serras. O seu N2 volta em instantes, não sai daí. Ao meu povo de Cubatão, quero desejar um excelente Natal, repleto de muito amor, muita paz, muita luz, muito perdão e muita fartura. E que o ano de 2026 seja um ano repleto de muitas oportunidades, muitas realizações. Um ano que nós continuaremos trabalhando para melhorar a vida da nossa população. A proposta do governo do Brasil do imposto de renda mais justo foi aprovada. Uma conquista histórica do povo brasileiro. A partir de 2026, quem ganha até R$5.000 não paga mais imposto de renda. É justo. Quem ganha entre 5 e 7.350 paga menos. E os super ricos pagam mais. Muito justo. Brasil mais justo. É o brasileiro com mais dinheiro pro dia a dia. E para as compras do mês. Governo do Brasil. Do lado do trabalhador. Do lado do povo brasileiro.
Estamos de volta com a segunda edição do seu Últimas Notícias desta sexta-feira. E o Cubatão está pronta para receber o Natal. A cidade está enfeitada e iluminada, pronta para receber os presentes que o Bom Velhinho vai deixar aqui na Rainha das Serras. Cubatão já vive o clima mágico de Natal com uma programação especial preparada para toda a família. A cidade está iluminada e repleta de atrações culturais, com apresentações musicais, atividades infantis, decoração temática e eventos que valorizam o espírito natalino, promovendo momentos de alegria, união e esperança para toda a população. O Natal Luz e Esperança 2025, que acontece aqui na cidade de Cubatão, está espalhado nos 4 cantos da cidade. Hoje nós estamos concentrados aqui no Parque Anelinas, com a cadeirinha, a casa do Papai Noel instalado para receber as cartinhas das crianças, o Papai Noel tirar foto com todas as pessoas que se aproximarem dele, a nossa trupe do Papai Noel que também faz esse acompanhamento e traz mais alegria ainda para todo mundo que vem visitar ele aqui no Parque Anelinas. Temos toda a ornamentação da Avenida 9 de Abril, temos a ornamentação também lá do Parque Linear, lá no Jardim Casqueiro, e a grande novidade desse ano, que é a casa flutuante do Papai Noel lá no Casqueiro. Inauguramos essa semana lá com a trupe da Companhia de Dança, o Papai Noel chegando pelo rio, pelo braço de mar ali do Casqueiro, encheu de gente. Tivemos a participação da banda VIP, a banda lá da Vila dos Pescadores, formada por mais de 20 crianças da comunidade da Vila dos Pescadores. Foi uma noite muito bacana e isso segue até o dia 25, 26 de dezembro, para que todos possam ter oportunidade. Uma programação feita com muito carinho, sexta, sábado e domingo, começa sempre às 14 horas aqui no Parque Anelina, sempre o Papai Noel recepcionando junto com a trupe os convidados, nossos empreendedores da Feira Criativa preparando uma gastronomia muito interessante, artesanato, e à noite sempre um grupo local da cidade fazendo uma apresentação no nosso palco montado aqui dentro do Parque Anelinas, para poder relaxar e as famílias escutarem uma boa música cultural raiz de Cubatão. As ações acontecem em diferentes pontos do município, reunindo moradores e visitantes em um ambiente de confraternização e celebração, fortalecendo o sentimento de comunidade neste período tão especial. E para encerrar 2025 com grande estilo, Cubatão prepara um grande show de Réveillon. A virada do ano contará com atrações musicais, muita animação, uma festa especial para receber 2026 com muita alegria, paz e boas energias. Na contagem regressiva, a Secretaria de Cultura já está. Começamos a montar um mega palco lá no Casqueiro, como foi no ano passado, mas muito maior, com muito mais estrutura, porque nós teremos 2 grandes shows. O pessoal do Paralamas do Sucesso no dia 30 fazendo pré-Réveillon, com bandas locais fazendo aquecimento para a galera que estiver chegando antes de esperar o Paralamas. E a grande virada não poderia ser mais diferente, porque somos a única cidade da Baixada Santista que vai ter um grande show de artistas renomados, como aqui que vai ser a Maiara e Maraísa no dia 31. Então, assim, pode garantir que a cidade de Cubatão é a única que vai ter a maior e melhor festa virada de Réveillon de todos os tempos da Baixada Santista. Então é isso, como nós vimos na reportagem do Tomás Feitosa, nós vimos como é que está o Parque Anelinas, alguns lugares da cidade, muito bonito ver a iluminação, principalmente no parque, né, trazendo aquela magia natalina. E falando na magia natalina, nós temos uma programação aqui, como nós conferimos o secretário de Cultura, Omar Vermelho, da nossa cidade, falando aqui no Parque Anelinas, né, neste último final de semana. A gente tem aqui, ó, agora que já passamos das 6 horas, nós temos aqui, ó, logo mais assim que acabar o seu hino, você pode ir lá conferir o DJ Malik das 7 às 8h30 e também a atração musical das 8h30 às 10, o grupo tradicional aqui na nossa cidade, Os Fabrícios. Já amanhã, a partir das 3 horas da tarde, tem a Feira Criativa, com a oficina de reciclagem Topiaria com papel crepom, realizado pela professora Denise. Às 5h30, Papai Noel e sua trupe, das 7 às 8h30, DJ Valfares, e das 8h30 às 10 a atração musical fica por conta de Anderson Borges. E para encerrar esse espírito natalino realizado, a programação natalina realizada no Parque Anelinas, tem Papai Noel e sua trupe das 7h30 às 9h45,
para fechar o domingo com chave de ouro, fechar esse final de semana bem com a sua família, com as crianças, para aproveitarem e curtirem essa magia natalina que está aqui na nossa cidade. Então essa programação também você pode conferir no Instagram da Prefeitura Municipal aqui da nossa cidade. Agora vamos conferir as estreias nas telonas deste final de semana. Tem documentário exaltando a história de um personagem brasileiro e também uma grande produção continuando a sua saga. O universo de Pandora volta às telonas em Avatar, Fogo e Cinzas. No novo capítulo da franquia, James Cameron aprofunda os conflitos entre os povos de Pandora, apresentando novas tribos e territórios marcados por destruição, fogo e disputas internas. A trama amplia o debate sobre meio ambiente, guerra e sobrevivência, com cenas grandiosas e efeitos visuais impressionantes. Que a Asa Branca se levanta como um locutor. Se rodeio não for o maior espetáculo do mundo, não me chamem nunca mais de Asa Branca! O documentário brasileiro Asa Branca, A Voz da Arena, presta uma homenagem a um dos maiores símbolos da narração esportiva no Nordeste. O filme acompanha a trajetória de Asa Branca, sua relação com o futebol, a cultura popular e o impacto da sua voz nas arquibancadas e transmissões esportivas. Uma produção que celebra identidade, paixão e memória coletiva. Ne montre ça à personne, hein? O cinema internacional também marca presença aqui nas telonas, com Nouvelle Vague. O filme revisita o movimento que revolucionou o cinema francês, explorando liberdade criativa, rupturas estéticas e personagens em conflito com as convenções da época. Uma obra que dialoga com o passado e o presente, voltada principalmente para quem aprecia o cinema autoral e histórico. Ah, juntaram os ex. Que surpresa maravilhosa, hein, Joana? Você já se perguntou se isso seria confortável ou agradável pra gente? Você não tem ciúmes não, Charles? Qualquer coisa que dê errado, amiga, a culpa vai ser minha. A gente precisa impedir isso. Já Meus Quatro Maridos aposta no humor e no drama para contar a história de uma mulher que revê os seus relacionamentos ao longo da vida. Entre encontros, desencontros e aprendizados, o filme aborda amor, amadurecimento e as diferentes fases de uma mesma pessoa ao longo dos anos. Das superproduções ao cinema documental, passando pelo autoral e pelo drama, as estreias da semana oferecem opções variadas nas salas do cinema. Agora é só você escolher o filme, garantir o ingresso e aproveitar a sessão. O Tesouro Nacional aprovou um empréstimo de até 12 bilhões de reais aos Correios. O valor é 8 bilhões de reais menor do que o requerido pelo órgão no início do mês. O dinheiro será utilizado para a reestruturação econômica e financeira da estatal. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que os Correios devem ficar sob o controle do Estado, mas que precisa ter parcerias com empresas públicas e privadas para aumentar as receitas e que tem empresas dispostas a isso, como a Caixa Econômica Federal. O presidente Lula afirmou que está sendo discutida uma reestruturação dos Correios, mas que enquanto ele for presidente, não terá privatização. E a mesa diretora da Câmara dos Deputados decidiu que Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem tenham seus mandatos cassados. Os atos que determinam a perda dos mandatos foram publicados na última quinta-feira no Diário Oficial da União. Eduardo Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos, alegando perseguição política e pediu licença do mandato parlamentar. Essa licença terminou no dia 21 de julho e ele não voltou ao Brasil, acumulando um alto número de faltas não justificadas nas sessões ordinárias da Câmara dos Deputados. Já no caso de Ramagem, a cassação foi aplicada após o STF, o Supremo Tribunal Federal, ter definido a perda do mandato no julgamento na tentativa de golpe do Estado. Agora saímos da política e vamos para o esporte no Últimas Notícias. Gente, domingo tem decisão pela Copa do Brasil e o Timão viaja amanhã para o Rio de Janeiro. E olha só, você que é corintiano e queira motivar a equipe, a torcida está realizando um movimento para incentivar o time antes do embarque. Os torcedores vão para o Aero Timão, indo em frente ao CT de Joaquim Grava a apoiar a equipe. O Corinthians treinou ontem, também treinou hoje para a grande decisão. E olha só, corintianos, fiquem tranquilos, porque não tem nenhuma preocupação para a equipe em relação aos atletas. Até o Memphis, que teve um incômodo no joelho na última partida, que foi a primeira partida
contra o Vasco no jogo de ida da final da Copa do Brasil, não preocupa, então estará apto para a partida de domingo às 6 da tarde lá no Maracanã. Então é isso, corintiano, você acompanha o seu timão e aí, a segunda-feira, na primeira edição do Seu Últimas Notícias, a gente vai ver se o Corinthians volta com a taça para São Paulo. E nós saímos dos campos e vamos para as quadras, porque no torneio disputado em Serrana, com a participação de 8 cidades, Cubatão ficou no 4º lugar do Campeonato Estadual de Futsal. A equipe de futsal sub-16 de Cubatão, comandada pelo professor Wendel Marques, ficou em 4º lugar na 13ª Copa Estadual de Futsal, disputada em Serrana. A conquista do 4º lugar foi um prêmio significativo para Cubatão, segundo os dirigentes da equipe, porque os atletas são todos formados no município. A maioria dos adversários tem atletas contratados por outra cidade. Cubatão teve a defesa menos vazada. Os 2 goleiros cubatenses receberam um troféu e ainda teve o artilheiro da competição, o Luizinho, com 14 gols, atleta também formado na cidade que hoje defende o Santos Futebol Clube. O Magno Sorocaba conquistou o título da competição. Fazendo um resumo da nossa participação na 13ª Copa de Futsal do Estado de São Paulo, evento organizado pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo. Foi o nosso 2º ano de participação. Ano passado foi como experiência, os meninos eram mais novos. Esse ano eles foram na idade correta, 16 anos. Eles conseguiram ser campeões da fase sub-regional, vencendo o Guarujá por 2-0. Credenciou a gente a jogar a final regional com o campeão do Vale do Ribeira, que foi Itariri, e o campeão do Litoral Sul, que foi Registro. Vencemos Registro por 6-1 e no jogo decisivo ganhamos de 8-0 de Itariri. Isso consolidou que nós fôssemos os campeões da região, de Bertioga a Barra do Turvo, e fomos para Serrana, interior de São Paulo, representar a DRL de Santos, por conta de ter sido campeão aqui da região, juntamente com outras 14 delegações, campeões de outras regiões. Começamos o campeonato perdendo para Serrana por 4-2, que eram os donos da casa, garotos contratados ao nome do Esporte Clube Corinthians Paulista. Segundo jogo contra São José dos Campos, uma das favoritas, ganhamos de 5-0, o que credenciou a gente a ter chances de classificar para a segunda fase. E aí pegamos a equipe de Viradouro, vencendo pelo placar de 7-0 e conseguimos a classificação em primeiro lugar para a segunda fase, onde teríamos os 8 melhores do estado. Nessa fase, nós ganhamos de Presidente Prudente por 5-0 e aí depois tivemos uma vitória expressiva contra a Arealva, por 8-0, o que credenciou a gente a estar entre os 4 melhores do estado. Empatamos em 0-0 com o Magno Sorocaba, fomos em segundo lugar da chave para a semifinal. Novamente encontramos Serrana pelo caminho, um jogo muito bom, onde ficaram 5 bolas na trave e a sensação de que poderia ter ido para a final. Perdemos por 4-3 para Serrana. E a disputa de terceiro lugar foi contra a cidade de Guará, com os garotos contratados do Rio de Janeiro. Empatamos de 1-1 no tempo normal. E na disputa com os pênaltis perdemos por 4-3. E com o 4º lugar da equipe de futsal aqui da nossa cidade, encerramos o seu N2 desta sexta-feira. Agradeço a sua companhia ao longo da semana e o seu informativo do Parlamento e da Rainha das Serras volta na próxima semana com muito mais informações. Você pode rever as nossas reportagens e acompanhar nossa programação ao vivo e também rever o seu N1 e também o seu N2 pelas nossas redes sociais, Facebook e YouTube, só você pesquisar TV Câmara Cubatão. Nós também estamos no Instagram, então enquanto você estiver rolando seu feed, aparecerá a reportagem produzida aqui pela TV do Parlamento e também do povo cubatense, além de estarmos no 48.2 da sua TV. Uma ótima noite para você, um excelente final de semana e até semana que vem. Se cuide. Tchau!